México. O México conheceu uma civilização antiga antes da ocupação europeia. Foi sede do Império Azteca até que as forças espanholas a eliminaram no ano 927 de Égira, 1521 d.C., e ocuparam o país até o ano 1225 de Égira, 1810 d.C., que é o ano em que o povo mexicano se revoltou contra os ocupantes e continuou a sua revolução até conquistar sua independência no ano de 1236 de Égira, 1821 d.C. Naquela época, o México incluía em sua propriedade os territórios do Texas, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e uma parte do Wyoming e Colorado, mas posteriormente foi transferido completamente para o domínio dos Estados Unidos da América. A história da chegada dos muçulmanos ao México. A história registra a primeira chegada de muçulmanos ao México, com os muçulmanos moreques ou os muçulmanos perseguidos da Andaluzia no século X de Égira, século XVI d.C., com os exércitos espanhóis, mas eles não conseguiram demonstrar sua religião devido à perseguição brutal da Igreja Católica na época, pois o destino de quem fosse descoberto muçulmano era ser queimado vivo e torturado até a morte. Relatos históricos indicam que os muçulmanos africanos chegaram a estas terras séculos antes de os espanhóis e mauriscos ali pisarem. Depois, as migrações continuaram, tal como aconteceu no continente norte-americano, e muçulmanos e cristãos chegaram a esta terra vindos do Levante no início do século, e o seu número ultrapassou os 100 mil, incluindo 10 mil muçulmanos que foram distribuídos entre os estados do México. Os muçulmanos não tinham uma organização islâmica adequada nos seus primeiros dias, pelo que o seu estado de religiosidade era fraco. As suas sociedades eram fragmentadas e o seu grau de integração na sociedade mexicana era grande, o que só levou à fraqueza do movimento islâmico no país. Mas esta situação mudou completamente nos últimos anos, que testemunhou uma notável participação do Islã e um aumento no número de muçulmanos no México. Rápida propagação do Islã no México. Segundo o Instituto Nacional de Geografia e Estatística, o México é considerado o segundo maior país católico do mundo depois do Brasil, com mais de 82% da população sendo católica. Mas no estado de Chiapas, a proporção da população católica diminuiu para 58% devido ao elevado número de muçulmanos lá. O número de muçulmanos no México dobrou nos últimos 15 anos em cerca de 250%, e o número de muçulmanos ultrapassou 10 mil pessoas em 1436 de Égira, 2015 d.C., de acordo com o diretor do Centro Salafista no México, enquanto outros relatórios falam sobre o número de mais de 200 mil muçulmanos neste país. A revista Mexican Economist publicou na edição número 297 de 1437 de Égira, 2016 d.C., um artigo sobre Islã no México, no qual afirmava que os muçulmanos se tornaram um dos grupos religiosos mais difundidos no país durante os últimos 20 anos. O número de muçulmanos aumentou significativamente, chegando a 39 mil. Ela também destacou que o Islã se espalhou amplamente nas últimas décadas e que a adoção desta religião pelos mexicanos está em linha com este fenômeno global que se espalhou em muitos países do mundo.
Continuará a ser difícil determinar o número real de muçulmanos na América Central, por razões políticas e realistas. Não é apropriado que os governos mostrem as percentagens crescentes de muçulmanos e, portanto, o aumento de vozes que exigem os seus direitos de um segmento importante do país. Também é difícil contá-los com precisão, porque as organizações estatísticas baseiam-se em critérios restritos para identificar os muçulmanos. Muçulmanos de todos os países vivem no México, do Oriente Médio, Norte da África, Paquistão e outros lugares, além de muitos mexicanos que se convertem ao Islã, notadamente entre as mulheres, já que as mulheres mexicanas aceitam o Islã em grande número, onde encontram moradia e estabilidade espiritual que faltavam antes de sua conversão ao Islã. A organização islâmica testemunhou o estabelecimento de cursos, aulas e palestras sobre a lei islâmica e na língua árabe para difundir os valores e ensinamentos islâmicos e conectar os muçulmanos entre si. Os muçulmanos no México estabeleceram vários centros islâmicos e educacionais em várias cidades, incluindo Guadalajara, Monterrey e Puebla. O Centro Islâmico no México foi oficialmente registrado junto ao governo em 1415 de Égira, 1995 d.C., onde são realizadas as 5 orações diárias e são acolhidos novos muçulmanos que recebem aulas de doutrina e jurisprudência. A atividade do centro também se estendeu às cidades de Monterrey, Guadalajara, Ciudad Obregón e Chiapas. O Centro Islâmico no México tem contato com muçulmanos em dezenas de cidades mexicanas. Também envia estudantes muçulmanos do México para institutos e universidades islâmicas para estudar, como Medina, e as estudantes do sexo feminino recebem aulas islâmicas por correspondência. O mês do Ramadã também testemunha grande atividade como mesas iftar para jejuar e orações Tarawih, e cooperação na realização dos rituais de Deus. O centro tem um site e traduziu muitos livros islâmicos para o espanhol e imprimiu alguns deles. Graças aos esforços de defesa de direitos, famílias mexicanas inteiras converteram-se ao Islã. Os problemas mais proeminentes dos muçulmanos no México. Os muçulmanos no México enfrentam obstáculos financeiros para cobrir os custos de pregação e despesas de comunicação com o resto dos muçulmanos espalhados por todo o país, longe da capital. No entanto, a internet forneceu uma alternativa prática que permitiu aos pregadores serem ativos em um ambiente mais amplo. Até hoje, os muçulmanos não podem exibir livremente os seus rituais. Muitas mulheres não podem usar o hijab durante o trabalho e os trabalhadores muçulmanos não podem realizar orações durante o horário de trabalho. Acrescente a isso uma notável escassez do número de pregadores capazes de dar aulas e palestras. Devido ao alto custo do Hajj vindo do México, é raro encontrar um muçulmano mexicano que vá para o Hajj às suas próprias custas, e eles só poderão fazê-lo se obtiverem ajuda externa. O ambiente no México ainda está preparado para receber o Islã, mas carece de apoio financeiro externo e de advocacia. É importante notar que o México foi afetado por ondas de islamofobia contra os muçulmanos, mas permaneceu limitada a casos individuais, uma vez que o Conselho Nacional Antirracismo no México condenou todas as manifestações de ódio e violência dirigidas contra os muçulmanos. À medida que o número de muçulmanos aumenta, permanece um grande obstáculo no caminho dos pregadores, que é as atividades dos pregadores de seitas equivocadas e heréticas, como os xiitas e Ahmadiyya, numa época em que é difícil para os novos convertidos distinguir entre essas seitas, e sua atividade confunde a atividade dos pregadores da verdadeira religião de Deus.